A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 30. No capítulo 30, fala sobre a história de Jacó, né? E como ele servia o seu sogro Labão. Jacó, ele cuidava das ovelhas, né, do seu sogro. E o seu sogro, ele foi muito abençoado por conta de Jacó estar morando com ele. Jacó, né, um servo de Deus. Então aquele homem, Labão, ele estava sendo abençoado só por ter Jacó morando ali com ele, trabalhando para ele. Nós vamos ler no capítulo 1 que diz, né? Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Jacó, ele tinha pedido, né, para deixar ele ir embora, né, para sua terra, mas Labão pediu para que ele ficasse com ele, porque ele reconheceu, né, que ele tinha sido, né, abençoado por Deus, né, pelo amor que o Senhor tinha por Jacó. Então, muitas vezes as pessoas, elas são abençoadas somente pela presença de um servo de Deus nas suas vidas. E Labão, ele reconhece isso, que pela presença de Jacó ali na sua casa, ele estava sendo abençoado. Então ele queria que Jacó permanecesse ali do lado dele, porque ele estava sendo muito abençoado. Então ele não queria que aquela bênção ela terminasse. Então ele pediu para que Jacó ficasse com ele. E ele pergunta, né, qual o salário que Jacó queria para ficar trabalhando ali para ele, né? Então vamos continuar no capítulo, desculpa, eu li o 27, eu falei o 2, mas é 27. E agora nós vamos ler o versículo, né? Capítulo 30, versículo 28. E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então aqui ele está falando para Jacó determinar qual o salário que ele quer para permanecer, né, ali na presença dele, para permanecer nas suas terras. E aí Jacó responde no versículo 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. No 30, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então aqui Jacó está falando, né, que o rebanho que ele tinha foi multiplicado pelo trabalho dele. Agora ele quer saber: e quando é que eu vou trabalhar para mim mesmo, né? Porque o Senhor tem te abençoado pelo meu trabalho, né? Até agora eu trabalhei para você e você tem sido abençoado. Agora, quando é que eu vou trabalhar para minha família, né? Então Jacó faz uma pergunta para ele, porque até aquele momento tudo o que ele fez foi para Labão, foi para aumentar a riqueza de Labão. Mas e o dele, né? Então ele queria também algo para si, porque a bênção até aquele momento tinha sido somente para Labão, né? E aí no 31, Labão responde: e disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Então, Jacó fala para ele o que ele precisa fazer, né? Então, ele fala: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Então, o que Jacó pediu para ele? Que todos os salpicados e todos os malhados que tinham alguma mancha fosse dele. Então, todos, né, toda a cria que fosse salpicada e malhada seria, né, e os malhados e salpicados entre as cabras, isto será o meu salário. Então, tudo que nascesse salpicado e malhado, este seria o salário de Jacó. E o Senhor, ele dá uma estratégia para Jacó, que Jacó consegue, que a partir daquele momento,
os cordeiros, as cabras que nascem, eles nascem salpicados e malhados. Então o Senhor, ele começa a partir daqui a abençoar a Jacó, né? Então as cabras, os cordeiros, as ovelhas que nascem a partir daquele momento, eles começam a ser malhados e salpicados, né? Porque eles seriam de Jacó. E aí, aqui no verso 33, Labão, ele aceita, né, esse pedido de salário de Jacó, que diz assim: assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: eis que oxalá seja conforme a tua palavra. Aqui no 34, que ele confirma, né, que tudo bem, que esse fosse o salário de Jacó. E aí, no 35 fala que ele separou, né? Ele separou todos os que eram brancos, eram de Labão, e todos os salpicados e malhados eram de Jacó. E o que Jacó fez para que a partir daquele momento viesse a conceber todos o rebanho malhado e salpicado? Né? Então eles separaram, né, todo o rebanho, né, um caminho de 3 dias. Então ele separou o rebanho de Jacó e de Labão, um caminho de 3 dias, né? E o que Jacó fez para que começasse a vir o rebanho, né, salpicado e malhado? Então lá no 37 diz assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e buscou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha a estratégia que o Senhor deu para Jacó. Ele colocou varas onde as cabras, né, onde o rebanho vinha beber. E eles conceberam, né? E eles conceberam, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E assim Jacó conseguiu que o seu rebanho aumentasse em grande maneira. A palavra do Senhor diz aqui no verso 43: e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. E aqui, né, fala que ele cresceu muito, porque o Senhor, ele o abençoou tanto, né, deu estratégia, deu visão para Jacó, e ele cresceu. E diz aqui que ele teve muitos rebanhos e servas e servos, porque quando o Senhor, ele nos abençoa grandemente. Assim foi na vida de Jacó, né? Ele foi muito abençoado pelo Senhor. Primeiro, só a presença dele, só o trabalho dele abençoou o seu sogro. Mas a partir do momento em que ele falou também que ele queria, né, ser abençoado, trabalhar para ele, ele começou a ser abençoado. E o Senhor multiplicou, né, o seu rebanho, deu estratégia, ele conseguiu que o seu rebanho fosse aumentado. Amém? Que assim também suceda na sua vida, que você tenha, né, o seu rebanho aumentado, que você cresça, né, com as bênçãos do Senhor, né, que o Senhor venha neste dia te dar estratégia como ele deu para Jacó. E Jacó usou, né, essas estratégias, né, sabiamente, com muita sabedoria, e ele conseguiu, né, ter muita riqueza. Ele conseguiu, né, aumentar de uma forma muito grandiosa o seu rebanho. Que o Senhor venha te dar estratégias para que você também
possa, em nome de Jesus, aumentar aquilo que você tem no seu coração, né? Seja o seu negócio, seja o seu sonho, que o Senhor venha te dar estratégia para você poder trilhar esse caminho que você sonha. Amém? Que nesse dia o Senhor te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.